E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui, recebendo hoje Leandro Neri, maravilhoso, a gente que acompanha o trabalho dele, 35 anos de carreira, não é isso, Leandro? Olha, tô velho. Não, tá experiente com muita bagagem, de verdade. Primeiro, parabéns, né, pelos esses 35 anos de carreira e muito obrigada por estar aqui com a gente, por bater esse papo com a gente, relembrar esses 35 anos, falar sobre sucessos, enfim, obrigada. Imagina, Pedro, é um prazer falar para você, falar para o pessoal da Contigo. Super prazer. Antes da gente falar sobre os 35 anos de carreira, eu queria falar um pouquinho sobre o sucesso de Rensga Hits, né? Eu queria te perguntar como é que surgiu essa série, como é que veio a ideia de trazer uma série toda ligada ali no feminejo, enfim, que está sendo um sucesso agora. Na verdade, Petra, quando eu fui convidado, o projeto ele já existia. Já Eu peguei ele meio pronto, e aí, depois que eu entrei, eu entendi, esse projeto ele já estava em desenvolvimento há algum tempo, e aí, por alguma razão, ele parou. E aí, num determinado momento, em junho do ano passado, a Globoplay reativou o projeto, e aí a Glass me procurou, e eu achei um super desafio bacana de me meter. Eu gosto dessas loucuras. Mas como é que foi trabalhar assim para a série acontecer, né? Você falou que já era um projeto ali que foi meio de um stop, ia retornar com força, porque a estreia foi incrível, tá sendo um sucesso, tá sendo muito comentado. Como é que foi trabalhar nessa produção, assim? Assim, então, como o projeto já existia, eu já encontrei alguns nomes no elenco, já encontrei alguns nomes na equipe já apontados, e aí a gente foi agregando. Assim, foi um trabalho onde eu não consegui muito trabalhar com as pessoas da equipe que eu normalmente trabalho, mas eu também não vejo isso com maus olhos, porque acaba se conhecendo novas pessoas, novos olhares, e eu acho que o processo ele foi muito intenso, porque eu fui contactado exatamente no dia da estreia do Carnaval na Netflix. Foi no dia 3 de junho. Olha, que coincidência bacana. Foi quando eu fui contactado. E no fim de agosto, ali início de setembro, a gente meio que já estava filmando em Goiânia. Então foi muito rápido tudo, muito intenso, e um trabalho de preparação com esse elenco também muito difícil. Então, na verdade, a sensação que eu tenho é que veio uma grande tsunami e me engoliu, e eu tentava ali do meu jeito, mas acho que, antes de qualquer coisa, a Rensga é um grande acerto, assim, porque desde quem está na frente da tela, com quem está atrás da tela, assim, foi uma junção de muitos talentos. Foi um desafio para você ou não essa série? Que você falou que, né, era uma equipe que você não estava acostumado e tudo mais. Foi. Eu, no projeto anterior, que foi o Carnaval, eu mergulhei no universo baiano e na música baiana, né? E o inconsciente coletivo do brasileiro, quando você fala em Bahia, você fecha o olho e você consegue visualizar alguma coisa. Sim. Agora, quando você fala Goiânia, não é todo mundo que consegue visualizar da forma correta a região, né? E aí eu me lembro que, assim que eu entrei no processo, eu percebi uma grande resistência dos goianos, porque os goianos sempre eram retratados como um grande faroeste, assim, embora seja uma cidade extremamente cosmopolita, urbana, com arranha-céus gigantescos e uma vida urbana mesmo, né? Muito ativa, né? É óbvio que tem a parte do interior, da fazenda, do gado, mas assim, você não é todo mundo que anda a cavalo e usa chapéu, né? Então isso foi uma grande preocupação, assim, desde o início. Eu queria ter uma abordagem de mostrar uma Goiânia pungente, assim, forte e urbana, porque o lado de Lucas do Rio Claro, ali da Raíssa, da estradinha de terra, isso eu já tinha, né? Então eu achei bacana a gente tentar criar esses contrastes. E assim, cara, eu fiquei 100 dias exatos morando em Goiânia, né? Então, assim, é muita gente que abre mão dos seus confortos para criar essa obra, né? Então, é um exercício, a convivência diária,
porque você passa a encontrar aquelas pessoas o tempo inteiro, não é só no seu período de trabalho, você passa a tomar café, almoçar, Vira uma jantar. família, né, no final das contas. Sim, e fatalmente, na grande maioria das vezes, a conversa na mesa acaba sendo trabalho. Então, sim, é muito exaustivo, assim. Mas, assim, é legal passar por isso tudo e depois ver o feedback do pessoal, né? Porque, Nossa. Leandro, o feedback tá muito, 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 muito bom. O pessoal só se fala disso. Quando lançou, foi um sucesso na internet, muita gente comentando, enfim. Como é que foi lidar com todo esse feedback positivo, o pessoal te elogiar, enfim, como é que foi tudo isso, receber esse carinho? Eu já tenho um bom tempo de estrada, né? Então, na verdade, eu acabo recebendo isso de ótimo grado, obviamente, com o coração aberto, muito feliz, mas eu acho que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação como diretor, como contador de história, né? Você poder pegar as coisas que estão ali em letras, divididas em palavras, em orações, e junto com a sua equipe, junto com o elenco, conseguir dar forma, né, para se criar um universo particular que faça quem está assistindo embarcar dentro daquilo. É muito prazeroso, né? Principalmente quando você vê pronto no ar-condicionado da ilha de edição. Muitas vezes é muito sofrido, né? Eu costumo dizer, as pessoas falam, mas você é diretor de cinema e tal. Eu falo, poxa, que bacana. Eu falo, não, cara, não é esse glamour. O glamour, você sente esse glamour porque você vê pronto. Mas, assim, ninguém sabe a noturna do Desatola, a quantidade de lama que tinha para filmar os interiores. Eu botei ventiladores e tinha que abrir as portas do carro, porque senão embaçava o vidro, porque era o câmera, era o foquista, era o cara do áudio, todo mundo ali amontoado naquele carro durante uma madrugada inteira. Então, assim, isso muito estafante, né? E soma-se a essas dificuldades o compromisso da entrega, né? Porque eu assino a direção geral do projeto. Então, assim, eu entendo isso como entregar uma coisa muito bacana dentro do prazo, dentro do orçamento, né? Então, essa preocupação, ela existe, é constante. Então, assim, foi bem difícil, assim, não vou negar. Mas ver as pessoas se emocionando, assim, no dia que estreou na Globo, Pietra, eu tenho uma conta no Twitter, embora eu não frequente o Twitter, assim, eu não posto nada, é só para ver mesmo. E eu comecei a ver a receptividade do público, assim, eu fiquei muito emocionado, assim, era madrugada já, eu fui dormir às 3h30 da manhã, assim, porque é para isso que a gente passa 100 dias fora, né? Para emocionar as pessoas. Então, exatamente. É para isso que os perrengues servem, né? Pra gente no final falar, caraca, valeu a pena. Tem alguma curiosidade, assim, alguma coisa marcante para você que aconteceu nas gravações de Rensgahit? Foram muitas as experiências ali, mas eu tive a oportunidade de ver dois métodos muito diferentes de trabalho, de duas monstras da interpretação, que são a Alice Wegman e a Lorena Comparato. Elas têm uma maneira de trabalhar completamente distintas uma da outra, né? A Alice é muita emoção, muito intuição, muito se joga, vamos ver o que vem, e agora é a hora, vai, roda. E a Lorena, ela é muito técnica, mas as duas têm um resultado absurdo em cena, sabe assim? Sim. Mas eu já tinha vivido isso em outras situações, mas nunca no mesmo trabalho, nunca com duas atrizes que tinham muitas cenas juntas. Obviamente eu tenho o meu jeito também de trabalhar, então eu sempre tentei tomar muito cuidado, assim, fala com uma de um jeito, fala com a outra de outro, entendeu? Sim. E isso foi uma coisa que para mim foi muito curiosa de viver, uma experiência nova depois de tanto tempo, tantas experiências, porque as duas efetivamente estavam ali no set ao mesmo tempo contracenando com abordagens muito diferentes, e isso foi muito curioso. Então, elas arrasaram. Elas são monstras, né, cara? Essas duas aí, nossa, e são jovens demais também, tem uma estrada pela frente. Nossa, o que essas mulheres vão fazer com 40 anos?
Esquece, ícones da atuação, com certeza. Agora, você é o ícone da direção, né? A gente tem que falar sobre isso, porque 35 anos ali de carreira, né, na direção, e eu queria te perguntar também como é que é chegar a esses 35 anos com mais um sucesso, que é Rensga Hits, né? Porque você vem aí de vários sucessos, várias produções, e chegar, comemorar esses 35 anos com mais um sucesso que explodiu aí na internet, enfim, nos serviços de streaming. Como é que tá sendo para você viver esse momento da sua carreira? Eu tô muito feliz, assim, mas, cara, eu trabalhei na TV Globo, né, nesses 35, 27 foram dedicados à TV Globo. Ali eu tive chance eu estreei já num grande sucesso, né, a Malhação em 95, eu fui promovido a diretor ali. Então, eu fiz muitos sucessos, mas também fiz coisas que não deram certo. Desde que eu saí da Globo, eu fiz 2 filmes, fiz essa série. Os 3 performaram bem, né? O Socorro teve uma boa performance quando finalmente encontrou o seu público na Netflix, porque ele não foi bem lançado no cinema por uma série de razões. O Carnaval foi um filme lançado mundialmente, que é uma experiência única na vida de um profissional do audiovisual. Assim, realmente isso me impressionou demais. Assim, eu recebia DM de todas as partes do mundo. Assim, alguns lugares eu mandei para as pessoas falando, cara, que língua é essa? Porque não dava nem para ler a mensagem. E agora chega a Rensga, assim. Eu acho que Rensga chega para meio que dar uma coroada e me mostrar que eu estou no caminho certo, me mostrar que a gente consegue contar as nossas histórias. Socorro e Carnaval são histórias que saíram da minha cabeça, mas eu também consigo resgatar o que a TV me deu, que é a minha grande expertise, que é da vida personagens criados por outros autores, né? Então, assim, eu tô muito feliz, estou contente, acredito que isso só reforça pensamentos e conceitos meus. Hoje em dia, fazer um sucesso no audiovisual não é uma tarefa simples, porque a concorrência é muito grande, mas a comunicação que Rensga tem com o público realmente é muito rápida, curta, direta, e isso realmente eu acho que eu usei em Rensga os 35 anos de experiência que a minha carreira me deram, assim, acho que é isso. E assim, eu queria também saber um pouquinho, na verdade, eu queria fazer uma retrospectiva com os 35 anos de carreira, porque eu queria saber em que momento o Leandro decidiu ser diretor. Você também teve alguns trabalhos como ator, né? E eu queria saber em que momento você falou, não, eu não quero mais ficar na frente das câmeras, eu quero ficar por trás, eu quero comandar, eu quero dirigir. Em que momento você teve esse insight, assim? Sério mesmo essa pergunta, Pietra? Fantástica. Fala, eu não sei, Pietra, né? Tá. Legal. Não, você sabe mesmo. Assim, eu cheguei a dividir cena com o Zezé Polessa e Guida Viana. A Guida que está em Rensga também. A Guida foi uma participação que eu sugeri, o pessoal curtiu, que é uma participação afetiva, porque ela foi minha professora de teatro no Tablado. Legal, mano. Então, assim, isso foi muito bacana. É uma outra curiosidade. Respondendo a sua pergunta, cara, eu fui aluno do Tablado durante alguns anos e lá eu caí com um professor, eu não vou dizer o nome, mas, na verdade, ele é responsável por eu ter resolvido virar diretor, aonde eu era um exercício e eu queria entender por que ele estava me pedindo para fazer de uma forma se o meu entendimento tinha sido outro. E ele ficou ofendido com a minha pergunta, assim, demais. E ofendido mesmo. Eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, 15 e pouco, e aquilo me deixou bem mal, assim, a ponto de eu sair de lá. Eu sempre fui muito emocional, assim. Eu saí de lá chorando, escondido, e eu abandonei o Tablado, eu abandonei o teatro, sacou? E aí, no auge dos meus 15 anos, falei, cara, muito mais interessante do que você
dizerem para você como você tem que fazer, é você falar como é que tem que fazer. Boa, é E mandando. aí, no meu caso, eu vou explicar por quê. Legal. Porque, cara, eu não pedi nada demais pro cara, entendeu? Sim. E aí eu acho que foi dali, entendeu? Que surgiu. E ao mesmo tempo, na época, assim, você ia no cinema ver o novo filme do Scorsese, do Brian De Palma, do Oliver Stone, do Coppola, grandes cineastas, né? A década de 80 ali, década de 80, até o fim da década de 80, início de 90, foi um momento muito criativo no cinema americano, né? O mainstream americano. E cara, eu me lembro que quando eu fui ver Os Bons Companheiros do Scorsese, eu entrei na sessão das duas e eu emendei uma sessão na outra. Eu saí do cinema meia-noite. Eu vi 3 sessões, eu acho. Não lembro, tem que fazer as contas. Mas, assim, eu me tornei um cinéfilo inveterado, sou até hoje. Assim, pode parecer que assim, eu gosto de ver, eu gosto de assistir o que é bom, o que é ruim, até para não falar isso eu não vou fazer jamais. Sim, né? Ter experiência, né? Sabe? Então eu acho que a coisa surgiu tudo ao mesmo tempo ali, entendeu? E aí eu falei, cara, bacana. Não sei, aí você quer saber como é que a coisa aconteceu? Porque tem a parte do Vamp, né? Você ficou ali mas sendo ali assistente. já é uma parte 2, assim, porque no meio do caminho, o meu pai ainda era vivo, o meu pai também é um cara de TV, enfim, tem uma história aí. E ele era vivo, eu falei, pai, você conhece alguém no cinema? E ele falou, eu conheço uma produtora que faz os filmes de Renato Aragão. E eu fui atrás dessa mulher, e aí, enfim, ela me deu uma oportunidade. Eu comecei como maquinista do som, depois eu virei boomman. E aí eu trabalhei com o boomman num longa e num documentário para a BBC de Londres. Enfim, comecei a fazer uma carreira como boomman, fiz alguns filmes como boomman, publicitários e tal. E sempre bicando na câmera, até que meu pai vendeu tudo e foi morar nos Estados Unidos. Eu tinha, sei lá, 17 anos. Eu era menor de idade nessa época. E você foi com ele? E aí foi a família inteira. E aí eu vim passar férias aqui e na época o Manguinha estava dirigindo o Vamp. E eu fui criado com o Manguinha, né? Meu pai e o Manga eram amigos, assim. A gente passava domingos juntos nas famílias, era muito animado. E aí eu fui visitá-lo. E aí, cara, né? Assim, você não pode ver soldado parado no quartel. É verdade. Eu comecei a trabalhar informalmente ali, e aí, cara, acabei entrando na Globo por intermédio do Manguinha, do Manga, que na época estava na Globo, e soube que tinha um maluco que ele conhecia, que era o filho do Murilo, um maluco que está lá em todas as gravações. E aí vem, né? Vem fazer parte com a gente, assim. E aí eu entrei numa época em que o Talma estava começando um projeto chamado Perigosas Peruas, que era, na época, a primeira novela assinada pelo Lombardi. O Talma me trouxe, enfim, e aí em alguns meses eu, muito dedicado, sempre fui muito dedicado, ele falou, cara, eu vou te formar, você tem para virar, mas é seleção brasileira, tem que treinar pra caramba, tem que se dedicar pra caramba. E eu fiz tudo que ele falou para eu fazer. E aí ele me promoveu em 95 na Malhação. Na Malhação. Legal. E teve algum trabalho assim que te marcou nesses 35 anos de carreira? Alguns vários. Por exemplo, né? Sim, Laços de Família. Me marcou muito. O primeiro reality show do país, que foi o No Limite. No Limite, né? O primeiro BBB. Eu tava lá. O BBB 6 também, né? Você fez o BBB 6 também, você participou, não foi? Fiz o 6 também. E fiz também, cara, o sorteio da Copa das Confederações ao vivo para o mundo inteiro. O Pavarotti em Rio. Eu tinha o sonho de ver o Pavarotti de pertinho, sabe assim? Foi muito louco, foi muito bacana. O show do Paul McCartney também em São Paulo. Tem algumas coisas bem bacanas, assim. E logo lá no início eu tive prazer, eu ainda era maquinista de som. O filme onde eu tive minha primeira oportunidade foi o último filme com os 4 Trapalhões juntos. Você fez parte ali de um negócio que todo mundo tava sonhando naquela época, né? Porque realmente... Cara, foi assim, eu vivi muita coisa nesses 35 anos, assim, olhando para trás.
Sim. Muita coisa mesmo, assim. E agora, atualmente, também está vivendo muita coisa, né? A gente pode falar também de Sandy Júnior. A gente pode falar de Sandy Júnior como um trabalho marcante, porque, assim, eu vi a série e eu sou fã de Sandy Júnior também, né? Então, eu sou um pouco suspeita, mas eu amei. Foi, enfim, dava para ver ali o amor que estava sendo colocado e a pessoa que assistia dava para meio que se colocar ali na série, junto, sabe? Tipo, tô vivendo esse Marcou uma momento. geração. Assim como a Malhação em 95, a estreia também marcou uma geração. Eu acredito que a molecada que tinha 15, 16 anos de idade na época de Sandy Júnior também foi marcado. Com certeza. E Aquilo realmente também é foi... um outro acerto, né? Um outro acerto, assim. Sim. Muito, muito forte. Já que a gente tá falando de série, é uma série que também é serviço de streaming, né? A Globoplay. Como é que foi pra você, assim, meio que migrar, digamos, né? De novelas, de programas de TV e tudo mais, pra Netflix, pra Globoplay, pra serviço de streaming. Teve alguma diferença, assim? Teve alguma dificuldade ou pra você foi tranquilo? São plataformas diferentes, né? Obviamente. Mas eu te confesso que depois de, sei lá, mais de 15 novelas, não sei quantas novelas eu fiz, e depois de quase 3 décadas de TV Globo, Pietra, você adquire uma casca muito dura, assim, no bom sentido da palavra, porque você já viveu muita coisa, né? Eu dirigi cena às 3h30, 4 da tarde para botar no ar na novela das 7 do dia, né? Então, assim, eu já vivi vários tipos de pressão, né? Na minha história. Então, e aí, quando eu caí para o serviço de streaming, foi com o Socorro. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz assim que eu saí da Globo foi o Socorro. Que é o argumento é meu, o roteiro é do Paulo Cursino, e foi um filme feito para o cinema. E ele ficou guardado, foi um processo longo, assim, da minha ideia até o filme estrear, foram 6 anos, assim, um processo demorado, porque a migração do profissional da TV para o cinema não é uma coisa simples, né? Porque são mercados diferentes. Então, assim, foi um processo, convencer as pessoas que eu tinha uma boa história, de que eu tinha um projeto bacana. E aí eu fiz esse filme, e esse filme ele foi assistido pelo pessoal da Netflix quando eles estavam chegando no Brasil. O filme não tinha nem estreado no cinema, eu acho. Estava guardado na Paramount e na Downtown. E eles chegaram, a Netflix chegou prospectando produtoras, roteiristas, né, para fazer seus futuros negócios no Brasil. E aí, nessa prospecção, eles bateram de cara com o Socorro. E ali a pessoa da Netflix gostou muito e falou, cara, vamos ver se ele não tem um projeto sobre mulheres, sororidade, elas viajando juntas. Aí o produtor do Socorro me ligou, o André Carreira. E aí ele falou, cara, você tem alguma coisa nesse sentido? Eu falei, tenho. Não tinha nada. Nada. Aí ele falou, me manda semana que vem. Me manda, então. Eu falei, não, eu preciso de um tempo para dar uma maturada. Uma consertadinha aqui em algumas coisas, no caso, criar, né? E aí, a partir dali, eu vivia 24 horas por dia pensando numa história com meninas, com sororidade, viajando juntas e tal. E aí, mas assim, o que eu acho que é importante, Petra, é que assim, não deixa de ser muito próximo da TV. Porque tem gente que vê no iPad, tem gente que vê no telefone, mas tem gente que vê na TV também. Então, e você também está falando para um público de milhões de pessoas, né? Assim como a TV aberta. Então, na verdade, eu acho que o streaming ele é um meio de um caminho entre a TV e o cinema, assim, fica ali no meio. Então, não vi muito problema, não. Só muda a plataforma, digamos assim. Mas, assim, o meu trabalho, que é o contar a história, tentar atingir o maior número de pessoas com aquilo, seja emocionando, seja fazendo graça, de que forma for, a premissa é a mesma, né? E tem alguma coisa que o Leandro quer conquistar ainda nessa parte de direção da sua carreira, assim? Eu fiz esse filme aqui e aí a gente filmou dentro do Carnaval Baiano, né? E o diretor de produção desse filme é o Ângelo Gastal, que é um cara do cinema
que, sei lá, ele deve ter 70 filmes, sabe? Ele é um senhor já de mais idade, mas é muito experiente. E no final da filmagem, ele me abraçou, ele falou, cara, depois de quase 70 filmes, você me proporcionou viver uma coisa nova, diferente, que eu nunca tinha vivido, que é filmar dentro do Carnaval da Bahia. E a gente viu como foi difícil, assim, realmente, assim, eu acho que nunca ninguém tinha feito algo parecido com isso, porque é praticamente impossível, né, assim, muito difícil, assim, um desafio gigante. Rensga foi outro desafio. Eu acho que eu quero desafios, assim, eu quero novos desafios, eu quero algo que as pessoas falem, caraca, isso daqui é enlouquecedor, mas se fizer bem feito, se der para fazer, eu acho que é por aí, assim, eu curto isso, curto E muito como é que isso. você analisa, assim, esses 35 anos de carreira, esses 35 anos dirigindo por trás das câmeras, tendo ideias e construindo? Como é que é analisar essa trajetória até aqui, assim? Assim, eu me sinto um operário, assim, do audiovisual, sabe? Porque eu te confesso que, assim, a vida, essa vida do audiovisual, ela não é fácil, assim. Eu queria ter mais estabilidade profissional, financeira do que eu tenho, pelo que eu já dei. Mas eu entendo que, assim, a nossa vida é uma eterna batalha, né? A gente está cada projeto é uma batalha que a gente vai vencer, e eu digo no melhor sentido, né? Assim, vai fazer uma coisa que se conecta com o público, emocionante, bacana. E aí, quando a gente consegue isso, a gente se sente renovado. Assim, eu quero dar o que falta, os desafios que eu quero poder ter chance de contar as minhas histórias, de contar boas histórias, histórias pertinentes de outras pessoas, e poder tocar o público de alguma maneira e fazer com que a pessoa ali durante 1h30 ou se for uma série, durante os 30 minutos do episódio, a pessoa embarque naquilo e viva e experiencie aquilo, e não pense nos problemas diários dela, e não pense nas coisas que tiram o sono dela, que divirta essa pessoa, que entretenha essa pessoa e faça ela esquecer um pouco da vida dura que todo mundo vive hoje, né? Hoje não tá fácil para ninguém. Essa frase nunca foi difícil. tão bem aplicada, né? É verdade. Eu acho que você tem feito isso bastante. Na verdade, não, tenho certeza. Como eu acompanho, né, os seus trabalhos, eu acho que você tem levado muita alegria, assim, para casa das pessoas e também ensinamentos, né? Que eu acho que isso é bem Amém. importante. Agora, o que a Amém. gente pode esperar de Leandro nos próximos 35 anos, digamos assim, de carreira? Vamos colocar, com certeza. Quais são os seus planos futuros, assim, na carreira? Ó, eu acho, Pietra, que talvez o que eu faça melhor é conceitualizar. É isso que eu fiz na Rensga e que é dar vida a coisas que estão ali no imagético, né? Trabalhando em conjunto, ouvindo, peneirando as informações, falando, isso aqui é uma boa ideia, mas não acho que seja por aí, né? E para poder criar criar esses universos, eu acho que é o que mais me dá prazer. Às vezes esses universos eles estão dentro da minha cabeça, e aí isso torna meu trabalho no set muito mais fácil, porque eu só preciso reproduzir o que já vive dentro de mim ali. Mas quando eu preciso dar vida para essas ideias de outras pessoas, me dá muito prazer também, porque principalmente quando eu vejo que ele se conecta com o grande público, né? Assim, eu li no Twitter as pessoas falando, poxa, essa relação do David Cafajeste com Kevin talvez seja a melhor relação gay já retratada, com mais realidade e tal, porque não cai em estereótipo nenhum, né? Assim, isso não é uma coincidência, né? Isso é uma coisa que tá dentro da gente. A gente fala, cara, precisa fazer isso de verdade, as pessoas precisam crer e torcer por esse casal. Mesmo quem não é gay tem que torcer por eles, porque tem que encontrar um amor real ali, entendeu? Sim. Então eu acho que a coisa gira muito por aí, assim. Essas são as coisas que me dá prazer, sabe? Legal. Hoje na vida, assim. Ver minha filha crescer é outra coisa que me dá muito prazer também. Mas profissionalmente
eu poder ver que eu toquei as pessoas com coisas que saíram de dentro de mim. Perfeito, perfeito, Leandro. De verdade, você tocou muitas pessoas. Eu quero te Amém. parabenizar mesmo por todos esses Obrigado, 35 anos que você contribuiu e trouxe muita coisa legal para as pessoas, para dentro da casa das pessoas, né? Que eu acho que isso é muito importante. Parabéns, de verdade, sucesso para você. Eu amei conversar com você, te conhecer mais um pouco agora pessoalmente, digamos assim, né? Mesmo que essa tela esteja separando a gente. Mas eu só te desejo mais sucesso ainda e muitos trabalhos ainda por vir para alegrar a gente e para a gente acompanhar bastante. Estou por aqui aceitando propostas. Quando a proposta é bacana, interessante, pertinente, tem uma mensagem, conte comigo. É isso. Obrigado, vamos esperar Pietra. que vem muita coisa ainda, com toda certeza. E lembre-se que a gente também está sempre com você, então, sempre que tiver mais projetos, mais coisas para contar para a gente, fala com a gente que a gente está aqui para abrir espaço para o seu trabalho, que é tão importante, com certeza. Muito obrigado por essa janela, Pietra. Foi um grande prazer trocar contigo e falar para o pessoal da Contigo. Muitíssimo obrigado. Obrigada mesmo, o prazer foi meu, viu? Beijo para você, beijo pessoal. Tchau, tchau.